se eu estou com uma verba pequena, eu não vou ficar testando um conjunto de anúncio com um público semelhante a quem visitou o meu Instagram nos últimos 30 dias. Eu vou pegar isso tudo e vou juntar no conjunto de anúncios. Só para falar, quando que a gente vai fazer união de público? Quando a gente tem uma verba muito pequena. Então, por exemplo, se eu estou com uma verba pequena, eu não vou ficar testando um conjunto de anúncio com um público semelhante a quem visitou o meu Instagram nos últimos 30 dias. O outro semelhante a quem visitou o meu Facebook nos últimos 30 dias. Eu vou pegar isso tudo e vou juntar no conjunto de anúncios. Vou fazer vários públicos semelhantes, tá? Quando você tem uma segmentação muito pequena, ou seja, quando você programou o seu anúncio, mas ele tem poucas... Quando você tem o seu público ali, mas ele tem poucas pessoas, quando você está começando, você tem lá 200, 300 pessoas que te seguiram no Instagram, você tem um público pequeno, tá? Então, você junta públicos, você une os seus públicos para ele poder ficar maior. Quando você tem público muito parecido, ou seja, se eu tenho um público de pessoas que me seguiram no Instagram e um público de pessoas que me seguiram no Facebook, é um público muito parecido. Então, não tem por que eu separar isso em conjunto de anúncios. Eu ponho tudo junto, tá? Ou conjuntos de anúncios que não gastam muito dinheiro. Ou seja, você fez lá um conjunto de anúncio, você fez lá 5 conjuntos de anúncio. 4 você está conseguindo gastar dinheiro, ele tá levando para pessoas, e 1 não está. Então, em vez de você deletar aquele que não está gastando dinheiro, edita ele, coloca mais públicos lá dentro, que ele vai ficar maior, e aí o Meta vai começar a conseguir gastar dinheiro, tá? Aqui na parte de quando que eu vou separar, quando que eu não vou unir, quando eu tiver em posicionamentos diferentes, e aí eu vou explicar mais lá dentro da campanha, quando eu quiser garantir que um determinado valor seja investido em um público, ou seja, se eu quero que o meu valor seja investido num público semelhante que eu criei, eu não posso misturar públicos, senão esse valor vai ser gasto nos públicos misturados, e não exatamente no que eu quero. Para você testar, ou seja, se você quer fazer o teste com um público, eu quero testar vender, por exemplo, para pessoas que adicionaram produtos no carrinho da minha loja nos últimos 90 dias. Se eu puser outro público, eu não vou saber se ele está vendendo por causa do público A ou do público B. Então, eu tenho que fazer isso de forma separada. Desculpa. Níveis de aquecimento diferentes, ou seja, não faz sentido eu pegar um público que são pessoas que compraram no meu site nos últimos 7 dias e misturar com pessoas que visitaram o meu perfil no Instagram nos últimos 90 dias. São públicos que estão em locais assim, muito diferentes. Um está muito quente, um está fervendo. Ele já comprou comigo e foi nos últimos 7 dias. Ele acabou de comprar comigo, tá? Mas eu posso estar querendo fazer um upsell, posso estar querendo vender uma outra coisa para ele. Então, assim, ele está borbulhando. Não tem como misturar isso com um público frio. Não faz sentido. Isso só vai te atrapalhar. Então, não mistura níveis de aquecimento diferentes, porque isso vai te atrapalhar. E anúncios específicos para um determinado público. Então, por exemplo, se eu fui lá, criei um público para pessoas que visitaram plus size. Cara, não tem por que eu misturar isso com um público de camisa. Não tem nada a ver. A camisa normal não vai caber num cara que usa plus size, que é o meu caso, por exemplo. Essa daqui é G1. Não adianta, não faz sentido. Entendeu? Então, a gente não pode misturar isso. Isso aqui que está no material, tá? São as segmentações que eu testei e tiveram mais resultado para mim. E num contexto geral, com as pessoas que eu converso, são as que mais funcionam. Então, se vocês forem procurar aí no YouTube melhores segmentações para e-commerce, por exemplo, você vai achar muito desses públicos dentro da maioria das combinações que as pessoas usam. Ou seja, a lista de cliente, quem iniciou checkout, quem adicionou o produto, e aqui de 30 a 180, tá? Visitaram os produtos, visitaram sua loja e etc. É uma combinação para depois vocês olharem, e se você estiver pensando assim, cara, eu estou com uma verba reduzida, por onde eu começo? Começa por aqui, tá? Esse aqui é o melhor lugar para você começar, tá? E aqui ele não está em ordem do que funciona melhor, até porque não existe isso, tá? Mas todos esses públicos aqui vão funcionar legal, é bem provável que funcionem com você. Até porque uma coisa que você tem que entender no Meta, pessoal, é que por mais que o seu nicho e o seu público seja o mesmo que o meu, o seu negócio é outro, tá? Então, o que funciona para mim não necessariamente vai funcionar para você. Mesmo com o mesmo público, o mesmo segmento, não é assim que funciona.
Então vocês vão ter que testar e ver o que melhor vai estar funcionando para o seu negócio especificamente, tá? Mas isso aqui tudo vale a pena testar, com exceção de lista de clientes, porque a não ser que vocês já tenham, mas se vocês estão começando agora, provavelmente não tem. Então, assim, testa tudo isso aqui que vai valer a pena.